João, Evangelho, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quero ler com os irmãos do versículo 19 até o 30. Leiamos. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste momento, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Glória a Deus. Queridos, na semana retrasada nós começamos a ministrar o capítulo 4 de João, pelo menos essa primeira parte do capítulo, em que apresenta o episódio do encontro de Cristo com a mulher samaritana. E então, na semana passada eu não estive presente aqui com os irmãos, mas eu assisti a mensagem, eu ouvi a mensagem que o pastor Josué ministrou aos irmãos aqui falando acerca da questão da adoração. E hoje, portanto, eu retomo o que eu comecei a ministrar na semana retrasada, dando sequência àqueles pontos que eu fiquei de trazer aos irmãos, na verdade, 4 pontos que eu comecei a apresentar e só consegui apresentar os 2 primeiros. Nós conduzimos os irmãos a olharem para o episódio, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, e olhá-lo a fim de perceber como que Cristo ele faz uso de algumas metáforas para ensinar a verdade à mulher samaritana, em primeira mão, e ensinar a cada um de nós a verdade acerca da necessidade do homem, da condição do homem, da sede do homem, a busca da verdade e a revelação do Cristo de Deus. Então, é importante que nós não passemos despercebido olhando para este episódio como se fosse mero episódio. Nós temos que nos debruçar sobre ele e inquiri-lo como quem busca abstrair neste episódio, neste evento, neste encontro de Cristo com a mulher samaritana, onde estão ali no texto os pontos da revelação que Deus quer nos trazer. Nós vimos então como que, a princípio, Cristo começa a conduzir a mulher samaritana a perceber a sede que ela tinha profunda, uma sede que é espiritual. Lógico, o texto trabalha com as ideias imediatas. Uma mulher que foi buscar água num poço, poço de Jacó. Mas como que Cristo toma aquele momento, aquele poço, a necessidade de água que a mulher tinha, a sede que ela tinha, para falar de algo maior do que a mera sede de uma água natural. Cristo transporta a mulher à compreensão, a mulher samaritana, à compreensão de que há uma sede em todos os homens, porque há uma necessidade. A sede vai entrar aí no texto como sendo uma metáfora para falar do vazio que há dentro do homem, da busca que o homem tem por Deus, e que todos os homens têm em todos os lugares. Paulo vai dizer isso em Atos capítulo 17, versículo 28, que os homens, onde quer que eles estejam, eles buscam a Deus porque foram criados para buscá-lo. De modo que esse buscar a Deus
implica necessariamente que o homem tem espírito humano, e porque ele tem espírito humano, ele também tem fé. Então ele tem essa necessidade. Como eu costumo dizer, geralmente, nunca nós vamos ver um animal, um macaco, um cachorro, um cavalo, uma vaca, pensando, refletindo sobre Deus e dizendo, olha, precisamos buscar a Deus, pessoal. E as outras vacas, é verdade, temos que buscar a Deus. Ou seja, os animais não buscam a Deus, embora instintivamente, como verdadeiros autômatos, eles adoram o Criador. Só que ao homem foi dado a graça, é uma graça certamente, né? Embora mal usada, mal compreendida e, portanto, mal usada pelos homens, mas a graça, esse dom da liberdade, o dom da escolha. E quando eu digo isso, logo alguém vai perguntar se eu estou pregando a questão do livre-arbítrio, né? Mas é simples de entender isso. Basta você comparar o ser humano ao animal. Essa é a relação que eu estou dizendo. Os animais não têm escolha. Eles estão no mundo, mas eles não podem modificar o seu próprio mundo e nem o seu mundo exterior. Ao passo que os homens, eles modificam o seu mundo interior e modificam o mundo exterior. E, portanto, esse dom da vontade, uma vontade livre para escolher, certamente faz dos homens, então, esse que agora decide no seu coração, lá em Gênesis capítulo 3, no registro da queda do homem, tomar um caminho totalmente alheio à vida, totalmente alheio a Deus. É onde entra, então, a figura do poço de Jacó. Lembram? Que eu disse para os irmãos como que a mulher samaritana perguntando, porque ela estava ainda no âmbito o âmbito terreno da compreensão, e Jesus falou assim, mulher, dá-me de beber. Quando Jesus diz isso, é como que ele quisesse dizer, olha, puxando o assunto sobre a questão da água, da sede, para então ele se apresentar como uma solução para esse vazio interior da mulher samaritana, que é o vazio de todos os homens. Foi então que a mulher disse acerca daquele poço, és tu, porventura, maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu esse poço, ele próprio cavou este poço, e ele bebeu deste poço, seus animais beberam desse poço, seus servos beberam desse poço, e desde que Jacó nos deu esse poço, de lá para cá, há uma tradição ininterrupta, todos nós temos bebido desse poço. De onde tu tirarás uma água melhor do que esta? E aí, neste momento, então, se instaura claramente essa relação entre esse poço cavado pelo próprio homem, é o homem buscando, usando de um mecanismo meramente humano, a fim de saciar a sede, o seu vazio, a sua necessidade, enquanto o manancial de águas vivas, que é o próprio Deus, como Cristo responde para a mulher dizendo, se tu soubesses quem é que fala contigo, tu lhe pedirias água viva, e eu lhe daria desta água, e você nunca mais teria sede, nem precisaria vir a este poço pegar água. Aí ficam claras agora as duas figuras, o manancial de águas vivas, que se tornam fontes e rios, que jorram de dentro do homem, quando recebe esta água da vida, quando recebe a Cristo, quando o seu entendimento é aberto, e do outro lado um poço, um mero poço. Uma criação humana, uma invenção humana, uma tentativa inútil e frustrada e frustrante de tentar resolver um problema que só Deus é capaz de resolver. O fato é que a queda do homem consistiu e consiste no afastamento da criatura do seu Criador. A criatura que, querendo ser por si só aquilo que nunca poderá ser, afastou-se da fonte da vida, afastou-se do manancial de águas vivas, e porque tem uma necessidade, porque tem uma sede, porque tem um vazio que precisa ser preenchido, os homens agora começam a cavar os seus poços de água, como uma tentativa de resolver o seu problema interior. Talvez nessa noite aqui mesmo, muitos de nós tenhamos este vazio. Ou já sentimos em algum momento este vazio. Mesmo crentes de 10 anos, 20 anos de convertidos, 30 anos, 40 anos de convertidos, ainda não tiveram o seu vazio preenchido. Eu sei que existe uma regra geral que
inconscientemente é passada adiante de que os crentes têm que dizer que não, eles não têm vazio, porque eles estão pregando às pessoas que elas devam aceitar a sua fé para que eles tenham o seu vazio preenchido. Então, de maneira geral, os cristãos costumam dizer que eles outrora eram vazios, que agora estão preenchidos, e agora conclamam as pessoas a aceitarem a sua fé para que eles também tenham o seu vazio preenchido. Mas o fato é que nós não vemos isso com muita frequência. Isto o que, pastor? Cristãos plenos. Porque se confunde a plenitude do seu ser com meras conquistas. Sejam conquistas materiais, conquistas intelectuais, conquistas amorosas. Alguém que, de repente, se cerca de muitas conquistas, uma pessoa bem-sucedida em vários campos da sua vida, talvez não tenha conseguido ainda perceber o vazio que há dentro dela, e que essas coisas, portanto, não podem jamais preenchê-la. E aí, às vezes, está lá a pessoa com um vazio enorme, mas tem uma sensação, uma falsa sensação de plenitude. Entretanto, essa pessoa precisa estar sempre alimentando esse seu vazio com uma água artificial que ele vai buscar no seu poço que ele cavou ou que outros cavaram e lhe legaram, portanto, por herança aquelas águas. Você tem que estar ali sempre buscando a tomar daquela água. Poucos cristãos hoje em dia pode-se dizer cristãos plenos, porque essa plenitude interior, ainda que você não tenha conquistas materiais ou em várias áreas da sua vida, mas essa plenitude interior só é trazida ou só é dada ao homem que conheceu e compreendeu a verdade de Deus. Por isso Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós lemos o texto da mulher samaritana, nós estamos reconstruindo a história, não da mulher samaritana, mas partindo deste episódio para compreender a história do homem desde o seu começo. E não somente nós temos aqui a figura do poço, que está em contraste com a figura dos rios de águas vivas. Não somente temos a figura aqui da água, da sede, que contrastam com a questão da plenitude da água viva, mas há uma outra figura que me chama muita atenção nesse texto. E eu vou saltar aqui nos versículos, não vou seguir a ordem dos versículos, por uma questão de interesse, do modo como eu quero apresentar para os irmãos, mas logo eu retomo a questão da adoração um pouquinho mais em cima. João Evangelho, capítulo 4, versículo 16 a 18. Voltando um pouquinho aqui atrás, diz assim: disse-lhe Jesus. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui, no versículo 14 em diante. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E às vezes na leitura bíblica, nas minhas leituras, eu fico me perguntando: Senhor, o que isso significa? Onde está aqui a unidade do texto? Porque de repente a mulher pede da água para Jesus. Jesus fala assim: vai chamar o teu marido. Parece que de repente Cristo dá uma guinada de 180 graus e começa a falar de uma outra coisa que imediatamente parece não ter muita relação. E o que até então muitos pregadores e comentaristas já disseram sobre essa questão é que Jesus estava tentando despertá-la ao arrependimento pelo fato de ela ter tido vários maridos e agora está com um marido que não era seu. Então muitos comentam assim: não, é porque quando ela pede da água da vida, então Cristo a convida à confissão
e ao arrependimento da vida profana que ela tinha, aqui indicada pelos seus maridos, como agora sendo o arrependimento e a confissão uma condição necessária para que ela receba da água da vida. E aí o texto que, de repente, é um texto assim tão fresco, tão cheio de frescor, tão cheio de vida, tão cheio do evangelho, eventualmente acaba caindo sobre o homem como uma acusação, se pensar deste modo, ou mesmo caindo como um peso sobre as pessoas que porventura tiveram mais de um casamento, por algumas razões que talvez só a pessoa saiba. Eu não quero falar de casamento aqui essa noite, mas o fato é que, infelizmente, a igreja evangélica, o cristianismo em geral, sobretudo a igreja evangélica, tomou a questão do casamento como uma arma para combater os caídos, os fracos e aqueles que por alguma razão sofrem. Eu particularmente não sei, não posso falar porque eu só tive um casamento, só tenho um casamento, eu só me casei uma vez, estou casado até hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas há pessoas que passaram por um casamento, por 2 casamentos, por 3 casamentos. E para essas pessoas, muitas vezes se lê a Bíblia e abrem até o Evangelho para poder dizer, para você não tem jeito. Como se porventura Deus colocasse uma condição necessária, inevitável, fatal, de que o desgraçado que por algum motivo que lhe fugiu do controle, em algum momento da sua vida passada, tenha perdido um casamento ou contraído outro. E agora essa pessoa está fadada à condenação, porque o que fazer diante do fato presente? E muitas vezes as pessoas não sabem que Deus vê de modo diferente do modo que o homem vê. Deus não contabiliza casamentos, não contabiliza atos. Deus, ele sempre faz a leitura do coração. Certamente, quando existem problemas dessa natureza, casamento é coisa muito séria, e deve ser levado muito a sério, mas o fato é que Deus não olha simplesmente para um divorciado, para uma divorciada, e diz, coloca nele uma chancela na testa, divorciado. Porque aí toda vez que eu olhar, eu já sei quem é, já vi no meu rosto, e ponto final. Coloca lá, recasado. Casado 2 vezes, coloca na testa. Já teve 5 maridos, o que tem agora não é teu. Coloca, chancela. Porque sempre que eu olhar para essa pessoa, eu quero virar meu rosto, minha face, porque não tem mais esperança. É assim que os homens fazem, muitas vezes. Mas Deus não faz assim. Deus, ele faz uma leitura profunda de todos os motivos, de todas as razões, de todos os porquês que a vida daquela pessoa ingressou naquele caminho e desaguou naquela situação. Hoje mesmo, quando eu olho para a minha vida, eu tenho apenas 42 anos. Sou relativamente novo, né? Relativamente. Mas eu vejo quantas coisas na minha vida que aconteceram, em que eu cometi erros, e que hoje, com a idade que eu tenho, com o entendimento que eu adquiri, e olhando para trás, eu digo, se eu pudesse voltar naquele dia, naquela ocasião, com o entendimento e a luz e a graça que eu tenho hoje, eu faria diferente. Aí, por que você fez então daquele modo? É porque naquele dia, naquela ocasião, naquele momento, eu não tinha como fazer de maneira diferente. Era uma questão do que eu era então, da minha condição, da minha visão, do meu entendimento, do quanto tinha sido ganho ou não por Deus. Não confunda o que eu estou dizendo aqui, como se fosse uma palavra que estivesse incentivando ou apoiando a questão do divórcio. Eu sempre vou ser contra o divórcio. Sempre. Porém, eu vou sempre ser a favor daqueles que, em circunstâncias diversas, chegaram a tal situação. Na verdade, é preciso que tenha misericórdia quando um casamento se acaba. É preciso ter misericórdia. De você saber que aquela pessoa,
ela não está simplesmente dizendo, eu estou divorciando, vamos festejar. Não, o divórcio é o fim de um processo doloroso, do encontro de duas pessoas que nunca deveriam ter se encontrado. E que, no momento errado, na hora errada, com a pessoa errada, chegaram, então, a contrair um matrimônio que não daria certo, digamos assim. É certo que tem aqueles que têm outras razões, mas, no geral, nós temos que olhar com muita misericórdia para aqueles que chegaram a uma situação dessa, até mesmo porque, entendam, o casamento de um homem e de uma mulher não depende de um só. Um casamento depende de quantos? De dois. Você imagine só quando o casamento termina porque uma das partes não quis continuar o casamento. Como que a outra parte, que agora será um divorciado, fatalmente, não vai passar por esse processo de algo que ele não gostaria de se desligar, mas que agora é obrigado a desligar-se na força da má vontade do outro de manter a relação. Então, eu não posso olhar para esse texto e simplesmente ver Jesus dizendo, tudo bem, eu vou te dar da água da vida, mas desde que você resolva as suas pendengas, ou melhor, as suas pendências. Você está cheio de pendências aqui. Eu posso ver que você já teve 5 maridos. Olha que ele diz, já teve 5 maridos e não amantes. Os 5 foram maridos. Ela teve um primeiro marido legítimo, teve um segundo marido legítimo, um terceiro marido legítimo, e esse legítimo é da própria lei. Muito provavelmente a questão aqui está na lei de Moisés, acerca de uma lei chamada lei do levirato. Já ouviram? Diz na lei de Moisés que quando um homem, ou uma mulher, se casasse com um homem, e esse homem viesse a morrer, e não lhe deixasse um descendente, uma semente, um homem, ela então tinha o direito, pela lei, de se casar com o irmão dele. Para que o irmão do falecido... O que foi, Vera? Oh, saudade do tempo da lei, né? A irmã Vera é viúva, tadinha. O Gilmar, deixa o meu irmão. Aí então a viúva podia se casar com o irmão do falecido. Mas imagine só que o irmão do falecido viesse a falecer também e não lhe deixasse um descendente. Ela poderia casar com outro irmão dele. E que quantos irmãos ele tivesse para lhe prover então um descendente. Nesse caso, eu penso se aplicar aqui esse texto, ela tinha se casado com 5 irmãos. E nenhum desses maridos lhe deu um herdeiro, deixou uma semente, um descendente. E agora, na sua aventura de sair dessa vida frustrada, dessa vida, imagine só, naquele tempo de Jesus, uma mulher sem esposo, uma mulher sem filhos homens. Se hoje as mulheres viúvas ou divorciadas já sofrem o preconceito, ou não sofrem? Agora imagine naquele tempo em que a mulher era tida ou vista como mero objeto da satisfação do homem, culturalmente falando. Então essa mulher, no desespero, na ânsia de sair das suas misérias, se casou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Deve ter acabado os irmãos. Ela falou assim, bem, mas eu preciso de ter um filho. E agora o meu primeiro marido não me deixou mais irmãos, mais do que 4. E agora, eu preciso de um descendente. Aí ela se arrisca agora, numa outra relação, e agora este marido não é dela, como diz o texto. Esse não é teu. Portanto, ela teve 5 ou 6, 5 maridos, e agora um homem que não era dela. Não sei qual é a história. Mas eu fiquei pensando, Senhor, onde está aqui o ponto que eu preciso entender? Porque Jesus, quando no momento em que ela pede da água da vida, Jesus diz, vai e chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E Cristo disse, muito bem, disseste com verdade,
porque 5 maridos tiveste, o que tem agora não é teu. Por que Jesus diz isso? Em que consiste esse interesse de Cristo pelos maridos dessa mulher, ou pelo atual homem que estava na vida desta mulher? E aí não pude deixar de remeter este caso, transcendendo o momento da mulher e a própria mulher, para entender no âmbito do homem em geral, do homem criado. Porque no Antigo Testamento, nós vamos encontrar Deus com uma relação muito próxima, sobretudo do povo de Israel, da nação de Israel, em que Deus vai se colocar como esposo. Ou seja, é natural, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você encontrar Deus, embora Criador, se pondo numa relação com os homens, por Ele criados e escolhidos, na posição de esposo. E o seu povo, os homens, na posição de esposa. Ou seja, Deus criou o homem, a humanidade em geral, para ser, enquanto criaturas, serem elas filhas de Deus, gerados com a sua vida. Mas não somente nós somos criados pela vida de Deus para ser seus filhos, mas nós somos chamados a ter com Ele uma relação de completo laço de amor, de preenchimento, de completação. O casamento nas Escrituras, ele tem esse símbolo em que o esposo, o marido, ele é tido, ele é visto, ele é apresentado como o provedor, como a segurança, aquele que cuida, aquele que supre, aquele que mantém, aquele que sustenta a esposa. Aqui, quantas mulheres tiverem aqui, se forem casadas, tiverem um marido de verdade, marido, sabe o que o marido, o esposo significa na sua vida. É lógico que nem todas as esposas podem falar o mesmo, porque tem às vezes maridos que não se posicionam como maridos. Isso é um problema. Mas aquelas mulheres que têm o seu esposo, que se porta como esposo, sabe do que é a presença do esposo quando chega o esposo. A figura que ele representa de esteio de um lar, de coluna de uma casa, né? Como que a esposa e os filhos têm uma confiança, têm uma satisfação. Bem, então nesse caso, os homens foram criados para ter essa dependência de Deus e vê-lo como o esposo, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege, aquele que alimenta, aquele que sustenta, aquele que provê todas as necessidades. E, portanto, quando Cristo diz, olha, se alguém quiser receber desta água, a água da vida, é preciso cair na real, é preciso se orientar ou se reorientar com respeito a essa relação do esposo, que é Deus, com a esposa, que é o homem criado para pertencer a Deus e ter essa relação de completa dependência, de completa submissão e obediência, e de tê-lo como o esposo. Você pode repetir comigo essas palavras? Olha para o irmão do seu lado e diz assim, vai, chama teu marido e vem cá. Diz para o pessoal que está do seu lado, chama teu marido e vem cá. Mas pode perguntar para o homem também. Não é feio não. Aqui não é questão disso. Chama teu marido e vem cá. Aí você responde assim para o seu irmão, né? Diga assim, não tenho marido. Diga, não tenho marido. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui essa noite. Engraçado? Sério, coisa séria. Olhem para mim, por gentileza. Vou perguntar para vocês, vocês pensem direitinho. Não respondam, reflitam. Você tem marido? O que isso significa? A mulher respondeu, não, eu não tenho marido. Eu estou desamparada.
a despeito de toda busca, de toda insistência. Porque aqui nós temos não somente a figura de um poço que substitui a água da vida, mas a figura de um marido, 2 maridos, 3 maridos, tantos maridos que tentam substituir a presença do verdadeiro esposo na vida de alguém. E eu pergunto, você tem marido? Porque talvez seja o caso de nós estarmos como o povo de Israel. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, eu quero ler uma parte do capítulo 2, para os irmãos terem uma noção do que essas palavras de Cristo significam. Antes de nós lermos, abre em Joel, ou melhor, Oséias, capítulo 2. Mas deixa-me eu contextualizar aqui para os irmãos. Os irmãos imaginem que em um dado momento da história, Deus chama um profeta, o profeta Oséias, porque Deus queria ensinar algo ao povo de Israel. Só que não queria ensinar a partir de meras palavras. Deus queria colocar o profeta dentro de uma situação tal, uma situação tão orgânica, que a própria vida, expressão e experiência do profeta Oséias servisse de profecia, a própria vida dele, a própria experiência. E a experiência da sua mulher, de Gomer, uma mulher de prostituições, pudesse representar a condição do povo de Israel, estendendo o entendimento, a condição do homem, ou melhor, da humanidade, de maneira geral, que não tem a Cristo, não tem a Deus, não o recebeu como seu esposo, e saiu na aventura de procurar os seus próprios maridos, isto é, o seu próprio arrimo, o seu próprio alimento, a sua própria vida, como quem diz, eu não preciso de ter Deus como pai, no caso do filho pródigo, ou de ter Deus como esposo, para dominar sobre a minha vida, para que eu tenha que comer agora, e o que eu comer, eu olhava e dizia, foi Ele quem me deu, eu não preciso, eu posso ter meus próprios maridos, isto é, eu posso ter toda a provisão pela força do meu próprio braço. Então, agora olhando para esse texto de Oséias, esse livro, como um todo, a história se conta da seguinte maneira, rapidamente. Imagine que, certa ocasião, Deus fala assim, Oséias, vai lá e toma uma mulher de prostituição. Eu quero ensinar algo, mas toma como esposa. Não é para tomar enquanto prostituta. Não é para você procurar uma prostituta, mas recebe aquela pessoa, prostituta, como esposa para si. Senhor, você tem certeza disso? Sim. E aí ele toma aquela mulher para si, se casa com ela, tem filhos com ela. Mas agora imagine você que essa mulher, ela tem um vício de ter uma vida independente, de traições, de infidelidades. E agora essa mulher, eventualmente, saía de casa, desaparecia, e lá vinha Oséias, menino, cadê tua mãe, menino? Mamãe? Pai, infelizmente eu não tenho como esconder, né? Mamãe está lá na casa da luz vermelha. E aí Oséias, Senhor, mas é isso mesmo que tu pediu para mim, que tu queres da minha vida? E Deus diz, Oséias, levanta, vai lá, busca a tua mulher de volta. Lá vai Oséias, vem meu amor, Gomer, vem. Aqui o seu esposo te perdoa, vamos para casa. Ela vinha. Passava um tempo. Menino, cadê tua mãe, menino? Imagina. Isso repetiu uma vez, 2 vezes, várias vezes. E Deus enchendo o coração de Oséias de amor. Um amor profundo por aquela mulher. Um amor totalmente incondicional. Porque a despeito de tudo o que ela fazia, tudo o que Oséias fazia era amar, perdoar, receber. Amar, perdoar, receber. Amar, perdoar e recebê-la de volta. Talvez você esteja pensando, eu não aguentaria uma situação dessa. Mas Deus deu muita graça para Oséias. De maneira que, uma ocasião, ela foi para lá
E Deus diz: Oséias, para, agora você não vai buscá-la mais. Deixa ela lá. Mas não se esqueça. Não se esqueça de enviar para ela tudo de que ela precisa. Mas você não pode dizer que é você que está mandando. Vai mandar para ela roupas de linho, de seda, as melhores possíveis, roupas de cama, tudo, trigo, cereal, vinho, coisas boas. Faz sempre uma grande feira, uma grande compra do melhor que ela precisa, de alimento a vestimenta, coloca um dinheiro também lá no meio, caso ela precise, e mande entregar para ela lá onde ela está, mas não diga que foi você. Agora você imagine quando ela recebia. Sabe o que ela pensava? Você sabe o que ela pensava? Quem mandou? Alguém mandou e pediu sigilo. Não pode dizer quem mandou. Aí ela pensava: meus amantes. Deve ter sido fulano com quem fiquei na semana passada. Gostou tanto que agora está me presenteando. Quando via de novo, ela pensava: deve ser o outro amante. Agora, imagine vocês como ficava ali o profeta Oséias, sabendo disso. E sem poder dizer: sou eu, sua... É o que estou mandando, rapaz. Você não entende. Olha o texto. Capítulo 2 de Oséias, versículo... Deixa eu me ver. Vou começar daqui do versículo 5. Pois sua mãe... Isso aí é Oséias falando com seus filhos. Sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é quem lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Viram como que ele mandava tudo aquilo? E ela dizia: não, foram meus amantes que me deram tudo isso. Ora, se esse texto, esse livro como um todo, ele foi escrito para falar da relação do povo de Israel com Deus, essa relação de esposa e de marido, e como se relacionarmos isso ao homem criado originalmente por Deus, que devia viver nessa dependência do Criador, enquanto agora o seu esposo, aquele que lhe supre de tudo. Como nós podemos agora entender esse texto de Oséias, senão vendo um homem que, tendo decidido viver por si mesmo, sem Deus, é agraciado com todas as bênçãos divinas, mas ainda assim não reconhece ser ele a fonte de todas essas bênçãos. Confere aos amantes aquilo que Deus deu. Confere aos ídolos, conferem aos homens, conferem ao sucesso, conferem a força do seu braço, conferem a si mesmo aquilo que é de Deus. De modo então que no livro de Isaías, no capítulo 4, salvo engano, há um registro que quando Deus fala sobre o povo de Israel que iria para o cativeiro, porque o cativeiro seria uma consequência fatal do fato de o povo de Israel ter abandonado a Deus, é dito que quando o povo de Israel, levado cativo, que então eles começassem a experimentar o fruto do seu próprio abandono ao Criador. É dito que naquele dia, diz o profeta Isaías, 7 mulheres iriam se apegar à veste de um único homem, dizendo: dá-nos o teu nome,
tira o nosso opróbrio. Queremos tão somente o teu nome, ó. Não precisa se preocupar em nos dar nada. Queremos apenas o teu nome. Mostrando a dureza do coração do povo de Israel, que mesmo em condições de miséria, diria, tira-nos o opróbrio. Queremos apenas o teu nome, um nome sobre nós, de um esposo, que nos tire todo o nosso, como eu posso colocar, que nos tire esse opróbrio, que nos tire essa vergonha. Não queremos nada contigo, apenas nos tire desse opróbrio. Como que demonstra isso o fato de os homens resistirem, se voltarem a Deus, se submeterem a Deus em amor, em arrependimento, falando, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de tê-lo, mas isso não é uma questão de ter, de tê-lo. Não basta você dizer assim, não, eu tenho que ter a Deus como meu esposo. Mas você se achar agora na obrigação de ter a Deus. Esse é o grande problema do cristianismo, dos crentes. Eu tenho que amar o próximo. E isso lhe é um peso. Isso lhe é um fardo. Isso é até contraditório, porque você tendo, você não faz. Porque você ainda está no âmbito do ter que fazer, realizar. Não é questão de você falar assim, não, eu preciso e eu tenho que ter Deus como meu tudo. Mas é questão de você buscar lá no seu interior, no seu coração, ouvir a voz de Cristo dizendo, vai lá, chama teu marido e vem cá. Como que ele dissesse assim, você se lembra? Você se recorda do tempo em que você tomou o seu próprio caminho, construiu a sua própria vida, afastando-se do Criador? É necessário que se construa, se edifique, se implante, se inscreva, venha nascer no coração de todos nós essa resposta. Eu não tenho marido. É um reconhecimento. Olha, Deus, eu tentei muitas vezes. Não foi uma vez que eu tentei, foi várias vezes. Mas agora eu reconheço que eu estou totalmente desprovido. Não é uma questão de ter, de fazer algo, mas é uma questão de ser. Quando o nosso coração chega a uma condição de quebrantamento, de reconhecimento, de falar, é verdade, tudo o que eu fiz, tudo o modo como eu procedi, todas as minhas conquistas ou tentativas de conquistas foram frustradas. E aí você encontra a coisa mais natural. Encontra somente em Deus e encontra em Deus aquilo que você precisa. Mas tem que chegar a esse ponto de falar, Senhor, eu não dou conta. Eu não dei conta. É verdade que eu tentei. Quem aqui já tentou viver sem Deus? Deixa eu ver a mão. 3 pessoas. Muito bem. As outras não responderam, talvez porque quando a pessoa tenta viver sem Deus, muitas vezes nem sabe que está fazendo isso. Mas o fato é que todos nós, não uma, nem 2, nem 3 vezes, não talvez por uma questão até consciente, mas inconscientemente, pela nossa inclinação, nós já vivemos muitas vezes pela nossa própria força natural. Então, essa mulher samaritana, ela tinha não somente uma sede, mas ela tinha uma condição de profunda miséria e frustração em razão da sua, espiritualmente falando, da sua inconsequência. Não a mulher samaritana em si, mas porque ela representa a humanidade. Ela é um símbolo, assim como Nicodemos também representava os homens de uma maneira geral, a mulher samaritana semelhantemente representa os homens de uma maneira geral. Mas há uma coisa interessante nessa mulher, a despeito da condição dela.
é que ela buscava pela verdade. Vejam que ela conversando com Cristo, em um dado momento ela diz assim: olha, eu vejo que tu és profeta. E vendo isso, me responda uma coisa, onde mesmo nós devemos adorar? Me ensine, diga, onde se deve adorar? Porque existe um problema aqui entre judeus e samaritanos. Você sabe bem disso, você é judeu. Que os judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém. Mas os nossos pais, no caso, os samaritanos, que deram origem, né, ali durante o momento do cativeiro, em diante, nossos pais nos disseram que nós devemos adorar em Gerizim, neste monte aqui, em Samaria. Então me ensine onde eu devo de fato adorar. Em outras palavras, é como que ela dissesse: olha, eu tenho uma necessidade de adorar a Deus verdadeiramente. E eu quero adorá-lo com sinceridade. Mas eu não sei, porque eu estou aqui perdida no meio de um conflito que eu, de fato, reconheço, que eu não sei identificar quem está certo. Se os judeus estão certos, se os samaritanos estão certos, o fato é que eu preciso saber onde e como, onde é o lugar correto da adoração e qual é a forma correta da adoração. E isso é precioso nessa mulher. O que me parece que faltava em Nicodemos. Nicodemos era um homem que estava satisfeito consigo mesmo. Nicodemos era um homem que tinha uma religião, que tinha uma fé, que tinha uma certeza de fé. Um homem que tinha os seus dogmas, tinha a sua doutrina, tida por ortodoxa. Uma pessoa que estava satisfeita na sua vida religiosa. Talvez pensasse: eu estou na religião verdadeira, no lugar verdadeiro, a palavra verdadeira. E isso cria um contraste agora com uma mulher cheia de problemas, vazia, com sede, uma vida acabada, destruída, frustrada, marcada pela dor, que diz: onde de fato me ensina a adoração, me ensina o lugar da adoração. Lógico, a sua pergunta é cheia de defeito, porque o próprio Cristo vai corrigir dizendo: nem lá e nem aqui. Você ainda está pensando em lugares, tudo bem, mas a pergunta dela é uma pergunta como quem de fato busca saber a verdade, busca conhecer a verdade. Um homem que não tinha necessidade de conhecer a verdade porque já a tinha, Nicodemos, seguro da sua fé. Uma mulher que não tinha certeza da sua fé, que não tinha segurança da sua fé, que procura saber. Qual dos dois vocês acham que está em melhor condição? Nicodemos, o homem? Ou a samaritana, uma mulher? Vocês acham que a samaritana está em melhor condição? Você acha que não ter certeza da sua fé é melhor condição do que ter absoluta certeza de que não há caminho melhor ou superior do que esse? Difícil responder isso, né? Porque nós sempre queremos ter certeza. Esse problema da certeza e esse problema da verdade acabada, encerrada, consumada, isso tem feito com que muitas pessoas que até têm boa intenção na sua vida de servir a Deus se tornem presas fáceis e se tornem pessoas cativas eternas de uma religião que não permite que essa pessoa encontre de fato ou se coloque no caminho do conhecimento da verdade. Conversava com uma pessoa esse final de semana, não, foi na sexta-feira. Eu falei assim: então você gosta do lugar onde você frequenta? A pessoa disse assim: eu vou morrer lá. Aí eu não estendi muita conversa porque o ambiente não era propício para conversar sobre esse assunto. Mas sempre que alguém aparecer para você dizendo assim: olha, eu tenho a verdade, desconfie dela. Sempre. Pastor, eu aprendi a ter segurança. Eu não posso ficar vulnerável. Eu tenho que ter o meu porto seguro, minha fé segura e firme. Lógico, a verdade
de Deus, ela é Cristo. Cristo é a verdade de Deus revelada. E que você tenha Cristo, o Cristo de Deus, como sendo o seu porto seguro, em que a sua fé se alicerça naquele que é Deus, que é o Criador, que se fez carne, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Sim, a nossa fé seja no Cristo de Deus. O problema é você então entender quem é esse Cristo de Deus. Porque muitas religiões, mesmo cristãs, ou muitos segmentos cristãos, cada uma constrói o seu próprio Cristo. Por que os cristãos não podem se reunir todos no mesmo lugar? Porque, como dizem até com um certo escárnio, que em cada esquina tem uma igreja evangélica. Há vários motivos que justificam isso. Mas um dos principais é o fato de não haver entre eles concordância acerca da verdade que é Cristo. Porque cada um vai apresentar um Cristo diferente. Cada um. E eles vão encontrar um nicho dentro da Escritura para poder provar: o meu Cristo está aqui no versículo tal. E o seu está em qual versículo? Aí vai lá, aí quando o Cristo do versículo tal se conflita com o Cristo do versículo tal, aí dá aquele choque, aí eles brigam e não podem conversar mais acerca do Cristo de Deus, porque cada um tem o seu próprio Cristo. Outra vez, alguém me perguntou, não faz muito tempo: pastor, eu tenho visto muitas mudanças acontecerem na sua vida no sentido do entendimento. Aí eu falei assim: que bom que você está vendo, que está tendo uma evolução no entendimento, que nós estamos de fato percebendo e reconhecendo que nós não sabíamos tudo e não sabíamos de fato. E que quando vem a luz, porque a Escritura diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até tornar-se dia perfeito, vai brilhando mais e mais até chegar na plenitude da luz possível. Aí a pessoa falou assim: não, pastor, mas tudo bem, você pensava de um modo, você agora pensa de outro. E qual é a certeza que você tem que amanhã você não vai perceber que o que você pensa hoje está também errado? Pergunta bem feita, não foi? Ou seja, você antes pensava de um modo, você sofreu alteração no entendimento, e hoje transmite a nós esse novo entendimento atualizado. E qual é a garantia de que daqui a um ano você não vai ter que desfazer o que você falou hoje? Eu falei: não tenho nenhuma garantia e nenhuma certeza. Mas como assim? Não tenho nenhuma certeza. Eu sou um ser limitado no tempo. E o que eu falo hoje é a verdade possível ao meu entendimento. De uma coisa eu tenho certeza: que o que eu hoje ensino e creio é superior àquilo que eu cria antes. Ou seja, houve uma evolução, uma compreensão em relação ao que eu tinha. E se Deus me der graça de eu viver mais 10 anos, daqui a 10 anos eu quero estar mais adiante. Daqui a 10 anos eu quero ter abandonado outras coisas que me iludiam. E para tanto você não pode se fossilizar ou fossilizar sua mente e dizer: eu tenho a verdade. Diga sempre assim: eu estou no caminho, compreendendo um pouquinho hoje, compreendendo um pouquinho amanhã. Os rudimentos vão ficando para trás. Tanto é que para você poder vislumbrar bem essa ideia que eu estou dizendo, basta você colocar uma criança de 5 anos na sua mais singeleza e pureza possível. Coloca um menino de 12 anos ao lado dele. Depois coloca um de 18, de 15, de 21, um de 30, um de 40 e um de 50. Você vai dizer que essas pessoas todas aqui não são pessoas as mais honestas possíveis? Mais honestas possíveis ou não? Todas elas? Mas que esse menino de 5 anos, ele não pode entender e saber o que é a vida mais do que o de 50.
que já passou por aquela idade. Já venceu, são etapas. A maturidade espiritual, o crescimento espiritual, obedece a etapas de crescimento, de luz, de discernimento. Não tenha medo do seu crescimento espiritual, da sua compreensão espiritual. Permita-se ser levado para águas mais profundas. Lógico que nós temos uma base. Não é uma verdade que vai surgindo do nada porque alguém sonhou, porque alguém comeu uma feijoada e foi dormir, teve um sonho, foi arrebatado, teve uma visagem. Nada disso. Nós temos uma base. Nós temos as Escrituras Sagradas, são 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento, em que nos dão toda uma base de compreensão do que é a verdade, porque são elas um testemunho da verdade, e essa verdade se encarnou e viveu entre nós. Então a verdade é uma pessoa, então desde que essa pessoa vá se tornando para nós cada vez mais compreensível, ela vai se revelando a nós e se mostrando a nós, nós devemos ter a segurança de que estamos caminhando cada vez mais em direção ao conhecimento desta verdade. Então não tenha medo. Lógico, tenha todos os critérios possíveis. Seja uma pessoa atenta. Você deve não somente se questionar, mas também questionar outras ideias, outros pensamentos. Você não deve ser daquelas pessoas que saem pegando tudo para você, dizendo, não, eu estou em busca da verdade, me dê isso aqui, eu estou em busca da verdade. Não, coloque sob o crivo. Seja uma pessoa responsável pela sua vida espiritual. Não sejamos crentes que são levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Entretanto, não vamos nos fechar dizendo, eu alcancei o topo da verdade. Imagine você que homens do passado, homens grandes, homens de Deus, homens verdadeiros, sinceros, se hoje estivessem vivos, eles iriam rever muito do que disseram. Imagine você que no passado houve Lutero. Lutero, quem olha hoje para trás e vai olhar a vida de Lutero, a teologia de Lutero, o pensamento de Lutero, vai receber muita coisa boa. Mas vai notar que tem muito espinho nessa traíra. Traíra é o peixe. Não é o como é? Lutero, né? Traíra, dizem, eu não sei porque eu não como peixe, eu não gosto de peixe, mas dizem que traíra é um peixe que tem muito espinho, muita espinha. Verdade? Tem bastante espinha, tem que comer com cuidado. Porém, foi um homem de Deus que no seu tempo teve a revelação de coisas que eram muito estranhas para as pessoas de então. Quando ele falou, revolucionou o mundo da época. Meu Deus, esse homem é um louco. O que ele está falando aqui nessas suas 95 teses acerca da salvação por meio da fé em Cristo? O que ele está dizendo? Que loucura é essa? Só que hoje nós olhamos e vemos que Lutero foi um degrau nessa escalada rumo à verdade, que nos serviu, mas que se hoje ele estivesse aqui, muito do que ele disse se alteraria. Ele próprio diria, não é bem assim, desta maneira. Muitos homens, por exemplo, um homem de Deus grande, também que não teve uma história muito conhecida, mas foi um grande homem de Deus, o Atmani. Como que os seus livros, seus escritos, nos ajudaram? Muito, muito. Nós bebemos dos livros dele muito, muito. A tal ponto de, em dado momento da nossa experiência, nós citarmos a referência, não, mas o Atmani diz isso em tal livro. Como se tivesse autoridade canônica o seu livro. Mas, de repente, nós vimos que muita coisa nos foi boa,
glória a Deus, nos edificou, nos ensinou e está conosco ainda hoje. Mas vimos depois que muitas coisas não estavam de acordo com o contexto geral das Escrituras. Pastor, então você quer dizer que ele... Não, ele é como qualquer outro. Se ele estivesse hoje vivo, tivesse essa oportunidade, podendo reler os seus livros à luz de todo o entendimento que ele obteria desde então, da sua morte até hoje, ele falou, não, deixa eu corrigir ali, deixa eu voltar e fazer algumas correções, porque iria mudar. Mas, infelizmente, ele não pode estar aqui. O tempo passa. Eu espero que quando eu morrer, não está muito longe, vocês não tomem minhas mensagens gravadas e meus livros escritos para fazer um ismo, um sistema. Não façam isso. Tenham-no por grande ajuda. Mas se Deus avançar, avancem. Mas e o bispo Alexandre? Morreu. O Espírito da verdade está vivo. Não morre. E ele é quem conduz a sua igreja, não é o bispo Alexandre. Alexandre, coitado, não pode nem ser colocado nessa galeria de homens grandes que eu venho falando. Nem aqui pode ser colocado. Mas o homem é tão inclinado a conferir a alguém o crédito da verdade plena. Então, nunca façam isso. A verdade é Cristo, é livre de qualquer ismo, de qualquer cercadinho da verdade. Ele é livre. Ele sopra como quer, quando quer, onde quer. Permita que esse ministério possa seguir adiante, vendo muitas coisas que nós não vimos ainda e que se eu morrer eu não verei. Mas permita que essa verdade de Deus cresça na igreja. Então, quando a mulher samaritana perguntou ao Senhor onde devemos nós adorar, existe um conflito, uma confusão entre judeus e samaritanos, entre presbiterianos e batistas, entre iurdianos e como é que fala? Devapianos, nem sei se essa palavra, não existe essa palavra. Mas tudo bem, vocês usam ela, né? De vez em quando eu vejo essa palavra aí nos grupos. Afinal, como é que é isso? Aí Jesus fala, filha, presta bem atenção a uma coisa. O Pai, Ele não quer adoradores em curraizinhos, prisioneiros, no tempo, no espaço. O Pai procura verdadeiros adoradores. E ela fala assim, Senhor, mas eu sou uma verdadeira adoradora. Não sou uma falsa adoradora. Sim, filho, mas não é disso que eu estou me referindo, a sinceridade ou não do seu coração. Eu me refiro a uma adoração verdadeira enquanto realidade espiritual e não enquanto ritos e locais santos apropriados. E ele diz, vem a hora e essa hora já chegou. Ou seja, desde quando o Cristo de Deus, que é o Logos eterno, entrou no verdadeiro tabernáculo que Deus criou e não o homem. Ou seja, desde a sua encarnação, Deus habitando o homem, ali o Logos se fez carne e habitou entre nós. Desde aquele momento, estava encerrada para Deus, do ponto de vista do tempo, a questão de templos, de lugares, de coisas e de ritos. O que significa isso, pastor? Que ser um adorador de Deus não é ser um crente, do ponto de vista histórico, como nós conhecemos. O que você é? Eu sou católico, eu vou ser crente. O que você é? Não, eu sou kardecista, eu vou ser crente. Não é isso. Eu me refiro que um verdadeiro adorador é aquele que compreendeu que Deus, que a verdade, que o eterno, não pode ser colocado dentro de um recipiente. Não pode ter um domínio particular desta ou daquela entidade religiosa. Mas e compreendeu que Deus é não somente eterno, é onipresente,
Ele está em todos os lugares, tudo subsiste nele, e que, portanto, eu como criatura e filho de Deus, eu o tenho habitando dentro de mim, e então eu adoro a Deus a partir do espírito humano, a partir do coração, não por meio de qualquer coisa. E infelizmente o que nós vemos hoje é um cristianismo de coisas. Coisas, o que comer, o que não comer, o que vestir, o que não vestir, o que beber, o que não beber. Como que nós medimos as pessoas pelas coisas que elas fazem? Por isso que nós estamos sempre preocupados com a vida alheia. Vocês já observaram que nós somos preocupados com a vida alheia? Quer ver uma coisa? Quem aqui é preocupado com a vida alheia? Não, fala a verdade. Não, vou mudar. Quem aqui não é preocupado com a vida alheia? Ah, não sei não, Jailson. Ou você não está me entendendo, ou eu não estou te entendendo. Mas imagine só, eu estou aqui num lugar, eu e o pastor Josué, batendo um bom papo, conversando. Daqui a pouco passa uma pessoa esquisita. Não tem gente esquisita? E aí eu poderia citar vários tipos de esquisitices. Aí você fala assim, olha lá. O que você acha, pastor? É de Deus? Nós medimos as pessoas. Vemos um rapaz assim meio diferente. Aí você fala assim, sei não, viu? Os mais sóbrios falam assim, o que foi? Pessoas preocupadas com as outras. O que elas estão fazendo? Como elas estão fazendo? Por que elas estão fazendo? Por que você não deixa as pessoas à vontade? Sabe por quê? Porque o cristianismo, sobretudo o cristianismo, ele entende que Deus precisa de bons advogados. Não é porque isso é contra a vontade de Deus e, portanto, nós não podemos. Mas seu Deus é muito fraco. Por que ele não resolve o problema do povo? E tem que colocar agora você para ficar gritando aqui em nome dele, para resolver um problema que se fosse na tua família você nunca conseguiria resolver. Pois o meu Deus, se ele tem problema, são dele. Eu não vou resolver problema de Deus, não. Se é que ele tem, né? Certamente não deve ter problema. Então, imagine você um cristianismo de coisas. Imagina só a pessoa preocupada com alguém da família, porque na Semana Santa estava lá comendo carne. Não tem essas pessoas que estão preocupadas? Pois o fulano não respeita a Sexta-feira Santa. Está preocupado com alguém, ó. E em nome de Deus. Porque entendeu ou entende que o cristianismo é constituído de coisas. Não comer na sexta-feira. No sábado, aleluia, te rouba galinha. Tem problema nenhum roubar galinha. Agora, comer na sexta-feira santa, carne, não. Aí não. E para eles está tudo bem. Vocês entendem a questão? É o outro que se preocupa com o tamanho do cabelo, com o tamanho da roupa, com o lugar que a pessoa frequenta, o que ela faz, o que ela canta, o que ela fala, e tudo. E se esquece que a adoração a Deus, ela não pode ser normatizada por qualquer coisa que seja do âmbito geográfico ou material. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a revelação que é dada a este adorador não é a revelação de uma verdade, de algumas verdades que se tem por corretas ou erradas, mas quando a mulher diz, eu sei que o Messias há de vir, chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas essas coisas. E Jesus olhando para a mulher disse, mulher,
eu sou, eu que falo contigo. Naquele momento, como que algo iluminasse o seu entendimento, ela falou assim: encontrei o Messias. Aí ela tem a revelação, e essa revelação é tão verdadeira e tão forte, tão real, que é dito: deixando a mulher o cântaro, entrou na cidade e anunciou a Jesus. O abandono do cântaro representa que você desistiu daquela sua vida anterior, de cavar o seu próprio poço, beber sua própria água, ter o seu trabalho de ter que buscar a água todos os dias para preencher sua sede. Essa mulher encontrou o Messias e, portanto, o seu vazio existencial, a sua sede, agora está totalmente saciada. E aquela mulher que no princípio evitava as pessoas em razão do que ela sofria, agora entra na cidade em pleno meio-dia e fala aos homens daquela cidade: pessoal, atenção, eu o encontrei. Olha como mudou a vida dessa mulher. Nunca mais a vida dela será a mesma, ou foi a mesma. E nunca mais será a mesma a vida de quem se encontra com Cristo. Com o Cristo de Deus. Eu sei que muita gente ainda há de se levantar e de falar: olha, vocês aí desse ministério, com essa tal de revelação progressiva, com esse tal de evangelho orgânico, essas coisas, vocês estão tudo na heresia. E que diante disso muitos vão ficar preocupados, pensando até mesmo em abandonar, voltar, estacionar, estagnar. Mas aqueles que de fato tiveram a compreensão do Evangelho de Jesus Cristo, tiveram a revelação de quem é Jesus Cristo, estes ousarão entrar nas cidades e no meio dos homens conclamá-los a conhecerem também a Cristo. Amém? Eu estou disposto a proclamar esse Cristo de Deus. Ainda que alguns falem: não, mas não é verdade. Mas eu vi, eu experimentei, matei minha sede. E, portanto, eu posso testemunhar dessa grande bênção que é a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, nós vivemos esse ministério tão somente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tudo o que passa, os limites do Evangelho, para nós é descartado e descartável. Queremos somente a verdade que é Cristo. Amém, igreja? Oh, oh, oh.